dia a todas e todos, eu sou Pablo Rodrigues, bem-vindos a mais uma aula de História Contrapelo. Hoje nós vamos falar ainda sobre a questão palestina, porque no último vídeo as pessoas que aqui estão inscritas nesse canal falaram muito sobre a questão do áudio. Então eu resolvi fazer um segundo vídeo, e porque no vídeo anterior eu deixei algumas coisas passarem batidas. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre a OLP, Organização de Libertação da Palestina, o Hamas, e a resistência contra o Estado de Israel. Eu tomar algumas questões da última aula, que são importantes, e aí eu parto sobretudo do grupo sionista, do movimento político sionista, que é um movimento político nacionalista, que começou no século XIX e depois teve uma influência sobretudo no início do século XX e sobretudo, na verdade, com a criação do Estado de Israel na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945. E esse grupo sionista, hoje, cujo o representante maior é o primeiro-ministro de Israel, é o Netanyahu, ou Netanyahu, enfim, como vocês queiram chamar. Esse grupo sionista, ele teve durante um tempo até uma divisão também da esquerda. Todo movimento político tem as suas tensões, tem as suas disputas, ideológicas. Durante um tempo, esse grupo sionista também tinha uma vertente de esquerda. No entanto, a vertente que se afirmou, que se consolidou no poder, que se tornou hegemônica, a partir da criação do Estado de Israel de 1948 até os dias de hoje, foi a vertente de direita. E a que está hoje no poder é de extrema direita. Por que dizer isso? Por que falar exatamente sobre essas questões? Porque na aula passada eu falei sobre o debate dos direitos humanos. E os direitos humanos são direitos, pertencentes à humanidade. Então, aquilo que se dá hoje na Palestina, todo o debate que está em torno desse conflito, que é um conflito que se dá naquele território ocupado desde o século XIX por judeus sionistas, que imprimiram um projeto de colonização e um projeto de extermínio, de limpeza étnica, de genocídio, porque é o que acontece no território palestino, é genocídio nítido, violador de todos os direitos internacionais, todos os acordos de paz e os próprios direitos humanos, como eu salientei na aula passada. Mas os direitos humanos, eles só, apesar de não ser um debate, como eu afirmei, que não é de esquerda e nem de direita, quer dizer, não é uma defesa estrita da esquerda nem da direita, só é permitido dentro de um contexto democrático, dentro de um contexto onde haja um diálogo recíproco entre ambas as partes. E com isso eu quero dizer nitidamente, de uma maneira direta, que a extrema-direita não defende os direitos humanos. Ela não se preocupa com os direitos humanos, porque o projeto da extrema-direita é justamente a subjugação do oprimido, dos oprimidos, a subjugação do diferente, a subjugação e a imposição de um projeto de supremacia, que aconteceu, se a gente for aí vasculhar a história, e até para fazer a conexão com essa aula, aconteceu sim com o povo judeu através do nazismo. O Holocausto, a Shoah, que é o termo CF, o Holocausto, é o termo hebraico, foi o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram massacrados, mortos, perseguidos, torturados, morreram em campos de extermínio, na Polônia, na Áustria, na própria Alemanha, enfim.
E muitos intelectuais, muitas pessoas comuns mesmo, pessoas, indivíduos, trabalhadores, enfim, tiveram que deixar a Alemanha e num processo de diáspora, uma segunda ou terceira diáspora. Então, o que acontece é o seguinte: quando o oprimido absorve a ideologia do opressor, quando ele quer ser o opressor a partir de um trauma, a partir de uma questão mal resolvida, a partir de toda uma carga histórica, de uma construção, de um lugar de memória, mas de um lugar de memória que não consegue justamente estabelecer esse diálogo, essa empatia com o diferente, ele se torna o opressor. Então, é basicamente o que acontece hoje, de uma maneira meio que simplificada, com o Estado de Israel. O Estado de Israel adota um projeto que é colonialista, um projeto que é imperialista, um projeto que é, ou pelo menos, aliado ao imperialismo, né? Sobretudo estadunidense. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar na aula de hoje, né? Que os direitos humanos, apesar de ser uma condição, um debate, uma questão que é humanitária, uma pauta humanitária, isso é possível dentro de um ambiente democrático, um ambiente plural, um ambiente de diálogo. Para falar sobre a questão dos grupos que foram resistência, que são resistência até hoje do Estado de Israel, eu vou citar sobretudo a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, criada em 1964, em maio de 1964, o Hamas, que é um partido político, que tem uma tendência fundamentalista, né, religiosa, criado em 1987, e temos também vozes dissonantes na sociedade civil norte-americana, grupos de intelectuais, como eu citei o próprio Edward Said, Noam Chomsky, que é um intelectual também muito renomado, linguista norte-americano. Temos membros de alguns jornais, temos até membros de alguns partidos políticos, né? O Partido Trabalhista norte-americano, que são contrários a essa intervenção do Estado de Israel, a esse massacre, a palavra é massacre, né? E que retoma a palavra que também se tem na outra aula, que é a Nakba, a catástrofe, que aconteceu desde 1948 e acontece até hoje. Sucessivas Nakbas acontecem no território da Palestina, que desde aquele momento, em 1948, foi sendo ocupado, diminuído, e ao ponto da Palestina, que era a Palestina histórica, ser basicamente, 70% do que é o Estado de Israel hoje, ser reduzido a bem menos do que isso. Então, alguns lugares, como Nazaré, era território palestino, Jericó era território palestino, a faixa de Gaza é território palestino e a Cisjordânia também era território palestino. Então, todos esses espaços que eu citei, muitos outros, foram ocupados pelo Estado de Israel. E esses grupos de resistência, né, tanto a OLP, que veio antes do Hamas, a OLP era uma organização que tinha uma tendência de esquerda, que tinha como método a luta armada, né? A luta armada tem uma série de mecanismos, né, uma metodologia de ação prática, né, de luta direta, né, de atentado, de sequestro, de tentativa de troca me fugiu a palavra agora, até mais troca de reféns, luta armada que se deu durante muito tempo em vários lugares, isso não é novo. Esse método empregado de ação direta é bem antigo, né? A gente teve na ditadura militar, as guerrilhas que tiveram aqui, uma série de grupos, como a LN Carlos Marighella, enfim, tivemos muitos outros grupos,
tivemos também na luta do Vietnã em 1968, tivemos na Argélia também, na Guerra da Argélia contra a França, e tivemos até em outros momentos em outros lugares na própria em outros lugares que agora me fugiu um pouco, tá? Então a OLP é isso, uma organização de esquerda, um movimento político que pleiteia, que busca, que almeja a criação de um Estado palestino, uma pátria para chamar de sua, né? Como aquela música, um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu. Então, é uma pátria para chamar de sua, ok? Para garantir aquilo que está junto, né, dos direitos humanos também, que é justamente a questão da soberania, da autodeterminação dos povos, do direito de cada povo constituir o seu próprio Estado, que seja soberano, independente, autônomo, e possa gerir suas próprias questões sem qualquer tipo de intervenção estrangeira, seja de Israel, seja dos Estados Unidos, seja dos próprios países da Europa, como a própria Inglaterra e a França, que tiveram mandatos ali na região da Palestina durante o início do século XX. Então, a OLP é isso. O Hamas é outra coisa. O Hamas é um grupo fundamentalista religioso. Mas é um grupo fundamentalista religioso que existe, que tem a sua existência, assim como a própria OLP, posterior à criação do Estado de Israel. Então eu trago para vocês até a expressão, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E só para fazer essa brincadeira, mas para vocês entenderem, o que veio primeiro foi o Estado de Israel de 1948. Esses grupos não existiam antes do Estado de Israel. Nem a OLP existia, que foi criada justamente com uma influência muito grande de um grande líder árabe da época, que era o Nasser, do Egito, que tinha um projeto nacionalista também, nacionalizou o canal de Suez. Isso fez com que tanto a Inglaterra quanto a França, junto de Israel, que já tinha sido criada, o Estado de Israel, tivessem ali e começassem a fazer uma série de boicotes, de financiamento de alguns grupos, né? De alguns grupos contrários, e pudessem acabar ali com a gerência, né, do Nasser, a influência que o Nasser tinha, tanto na questão do seu próprio país, quanto a principal referência dentro do movimento pan-arabista, né, do movimento de aglutinação, de um projeto que envolvia uma série de países árabes dentro das questões ali, como nós tivemos também outros, né, tipos de movimentos também nacionalistas, nesse perfil, que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, com o eslavismo, enfim. E até o próprio pan-germanismo que culminou, né, no caminho do nazismo. Mas para tentar esmiuçar isso e vocês entenderem, né, não se perderem muito na minha fala, que às vezes muitas informações acabam surgindo, basicamente isso assim, que o Egito foi o Nasser foi um dos principais responsáveis pela criação da OLP, nessa tentativa de fazer com que a Palestina fosse um território constituído, né, um Estado-nação, e pudesse também ser um grande aliado na luta contra Israel, né? Então, na aula passada também falei sobre a relação da Palestina com o mundo árabe, dizendo que essa guerra que acontece, esse conflito entre a Palestina e Israel, não é uma questão religiosa, apesar dos argumentos que são colocados sejam religiosos, baseados na Bíblia, enfim, uma série de outros documentos, tanto mais do lado de Israel, mas também temos aí pro lado do Hamas, que utiliza algumas coisas ligadas ao Corão, enfim. Não é uma questão religiosa, não é um embate entre muçulmanos e judeus. Não é isso que acontece, é um conflito político, né? É uma pauta política e ideológica. Então, assim,
os judeus e os palestinos, eles têm uma coexistência ali que não é pacífica, né? E essa própria criação dessas alianças que eu falei mesmo... entendi, agora eu me lembro aqui que eu ia falar. O Egito e a Síria durante muito tempo foram, principalmente durante a Guerra Fria, pós 1945, o período que se estabelece na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam zonas de influência pelo mundo, repartiam o mundo segundo os seus interesses e a sua ideologia. O Egito e a Síria durante muito tempo foram países contra-hegemônicos, foram países que não eram pró-Israel, né? Hoje em dia isso mudou. Nós hoje em dia só temos a Síria, que é um país que faz frente. O Egito já se debandou para o lado israelita, né? E aí o que eu gostaria de falar sobre essa questão do Hamas, da OLP contra o Estado de Israel é que eu citei também anteriormente, e vou citar de novo para vocês entenderem a dimensão. Essa guerra é uma guerra assimétrica de poder. Não há duas forças equânimes nesse processo. É desproporcional a força do Estado de Israel, que detém o monopólio da violência. Ele possui o poder sobre as suas forças armadas, o poder tecnológico, militar, estratégico, geopolítico é completamente diferente. E grupos guerrilheiros de luta armada ou grupos que eles denominam como terroristas, o Ocidente de uma maneira geral denomina como terroristas, que é o caso do Hamas, esquecendo que existe o terrorismo de Estado, que Israel pratica e os Estados Unidos pratica há muito tempo. Né? A principal potência capitalista do mundo, os Estados Unidos, é o principal país imperialista também, né? Até porque o imperialismo é uma consequência do capitalismo, o nosso capitalismo contemporâneo. Então, é completamente desigual. Basicamente vocês entenderem a analogia que eu vou fazer e aí nesse caso vai até uma ironia, né? Entre Davi e Golias. Só que nesse caso o Davi aqui não é Israel, é a Palestina. Porque Israel é o Golias, gigante, né? Que acabou perdendo, e eu acredito que, segundo essa lógica de poder, de opressão, de extermínio, de limpeza étnica, também vai perder, porque a história absolverá, né? A história demonstra, e é sempre importante falar sobre a questão da verdade também, né? Dos fatos, e que está por trás, né? Dos acontecimentos, enfim, e das conjunturas e da estrutura, das conjunturas que se apresentam, da estrutura que permanece. Então, nesse caso, a Palestina é o Davi, né? E não tem como comparar, né? Você está querendo dizer que o Hamas não bombardeia, não sequestra, não mata? Não, eu não disse em nenhum momento isso. Eu estou dizendo que é completamente, basicamente, fazendo uma outra analogia, um time pequeno, o Madureira, sei lá, todo respeito ao Madureira, que tem uma tradição também maravilhosa, jogar contra o Flamengo. É totalmente desigual. Pode vencer? Pode vencer, mas é ínfimo, é ridículo, entende? É completamente isso, desproporcional. A proporção não existe entre os dois. A razão também já não existe, porque não há racionalidade que explique esse conflito. Entendeu? Entenderam? Então, assim, é completamente ideológico, né? Colocar que esses grupos, eles são os responsáveis por a política de extermínio, a necropolítica, né? Esse conceito que significa política de morte
E é isso que o Estado de Israel faz na Palestina. Certo? Desde 1948, quando se construiu como Estado, até os dias de hoje, mas que faz desde o século XIX com esse grupo sionista que está no poder. Vou esclarecer essas questões, depois vocês podem colocar nos comentários aí as suas opiniões, elas sejam divergentes ou convergentes com o que eu estou falando, estou aberto ao diálogo. E aí só alguns dados para vocês entenderem a magnitude desse conflito, do que eu estou falando, o quanto que essas questões são sérias. Tá? Mais uma vez falando, né? O Hamas ele faz atentados, ele bombardeia Israel, ele manda mísseis, não sei o que, né? Mas é completamente desproporcional o que o Estado de Israel faz com a Palestina, porque ele não separa. Ele não separa um grupo armado do seu povo, ele não separa civil de grupo militar ou paramilitar, enfim, que existe naquela localidade. E isso é um absurdo, porque a cada ano que esse conflito passa, eu não lembro o ano específico que é essa estatística, mas depois eu posso colocar nos comentários aqui, 30% das crianças palestinas morrem nesse conflito. Desde o ano passado, de novembro do ano passado, de 2023, a maioria das pessoas que morrem na faixa de Gaza são mulheres e crianças. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que o grupo mais afetado são mulheres e crianças? E isso é um absurdo, né? Outro dado que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que uma do atentado, um dos atentados, fugiu a palavra de novo, enfim, estou muito cedo, né? Estou gravando esse vídeo. Quando perder o fio da meada, né? Vou tentar falar de uma outra maneira. Um dos dados que eu tenho aqui, que eu pesquisei, uma série dessas informações vocês podem achar no podcast Boitempo Editorial, que é Palestina, um cessar-fogo já. Tudo isso que eu estou falando tá lá, tá? E é sobre a questão que o Estado de Israel desrespeita, né, os direitos humanos, o direito internacional, né, as legislações, os acordos de paz que foram estabelecidos constantemente, tanto que no episódio onde o povo palestino estava passando pelo Ramadã, que é um dia sagrado, você imagina, para fazer outra analogia que vocês vão entender, nós ocidentais, em sua maioria cristãos, outros não, mas sobretudo de uma religião cristã, nós temos alguns feriados, algumas datas que são ditos sagrados, né? E que lá para os judeus também, alguns deles também valem, como a questão da Páscoa. Tá? Nós cristãos temos a questão da Páscoa e temos a Santa Ceia, são dias sagrados. As pessoas vão para as suas igrejas, oram, algumas fazem jejum, se reúnem com a família, vão ouvir testemunhos da igreja. O Ramadã é um dia sagrado para o povo muçulmano, né? Para o povo muçulmano, para os povos muçulmanos, para os muçulmanos. Então é um dia que eles jejumam, é um dia que eles ficam sem comer durante horas e horas e oram para Allah, que é o Deus, que eles se referem como Allah. E fazem ali vivem o seu sagrado, vivem o seu rito religioso, tá? E durante o Ramadã, eles simplesmente os muçulmanos ali, os palestinos estavam na sua mesquita, em Shakar, esqueci o nome, também se eu estiver errado depois eu corrijo. O Estado de Israel simplesmente bombardeou a mesquita. Bombardeou a mesquita. Então esse tipo de atitude que muitas das vezes eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que estabelecer 1 minuto de silêncio, de respeito e de reflexão. E de entender que quem é a favor dessa política de extermínio, me desculpe,
não é, você é até mais rigoroso agora, não é cristão. Porque Cristo não tem nada a ver com isso. Nada a ver mesmo. Assim, né? Enfim. Mas isso já é foi só um parêntese. Mas já agora essa questão, né, assim, isso é absurdo, isso é anti-humanitário, isso isso é cruel, isso é cruel. Então a gente tem que ser sim uma voz dissonante, uma voz divergente, de ir para as escolas, para as universidades, a debater essa questão, entender a fundo do que se trata, do que está acontecendo. Porque não é uma questão assim, eles defendem, o Estado de Israel defende as crianças deles, os palestinos defendem as crianças deles e nós defendemos as nossas. Não é assim que funciona. Nós somos parte de um conjunto humanitário. Nós somos parte estamos ligados a todos os povos do mundo. A nossa Constituição respeita os direitos humanos. A Constituição de 1988 do Brasil é uma Constituição cidadã que se pauta nos direitos humanos. Várias constituições aí afora que existem se pautam nos direitos humanos. Direito à vida, direito à moradia, direito à soberania nacional, direito a ser pessoa, direito a fazer parte direito à liberdade de expressão, à liberdade política, de consciência religiosa, direito à liberdade de viver. Então, assim, de ter a autonomia de não ser perseguido, de ser morto, torturado, de ser exilado da sua pátria constantemente. Sabe quantos refugiados tem da Palestina no mundo? São vários, né? Mas assim, quantos refugiados palestinos deixaram Israel a partir de 1948, que é o que caracteriza a Nakba? 700 mil palestinos tiveram que deixar a sua terra natal. Você imagina você, brasileiro, ser obrigado, como aconteceu na ditadura militar durante 21 anos, onde nós não, porque eu não estava lá, mas assim, os brasileiros foram obrigados a deixar o Brasil por causa de um regime autoritário, um regime de exceção. Isso é completamente absurdo. Então, assim, eu deixo aqui essa aula para vocês entenderem a fundo, devia isso a vocês, pela questão do áudio, da questão do conteúdo. Fiquem atentos ao História Contra Pelo, nós vamos ter várias novidades aí, em breve eu vou anunciar, muita coisa boa vem, tá bom? E eu peço que vocês curtam esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. E agora, quando eu falo de compartilhar, de se inscrever, de curtir, é importante para mim? E é importante para a existência desse canal, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando. E quanto mais inscritos, mais condições mesmo eu vou ter de divulgar esses temas que são essenciais, né? Para a nossa realidade, tá bom? Então, se vocês gostarem, dá o like, beleza? E ativa o sininho lá, que toda vez que tiver novo vídeo no canal, vocês vão estar sabendo, ok? Valeu, tenham um ótimo final de semana, eu sou Pablo Rodrigues e é isso aí, valeu!